Vamos começar uma nova série e vamos falar sobre creatina. Esse bicho maravilhoso que toda a gente já ouviu falar provavelmente e que ouviu uma porrada de mitos dizer que faz imenso bem e que não tem mal nenhum. Será que é exatamente assim? Vamos ver. Creatina não é mais do que um aminoácido que nós armazenamos no nosso músculo e no nosso cérebro sobre fosfocreatina. É muito interessante de um ponto de vista de esforços de alta intensidade e curta duração, ali 10, 15 segundos, porque é muito rápido de utilizar. Simplesmente está no músculo, pronta, não precisa de ter reações químicas complexas, de ser metabolizada, é logo utilizada, não precisa de um transporte todo XPTO por receptores no sangue, está lá, é só utilizar. Começando com os efeitos. Vamos começar com os efeitos agudos. Nós vemos que a suplementação de creatina nos pode fazer chegar a uma dose de saturação muscular e cerebral também, com o tempo e com a dose apropriada, como é óbvio que falaremos mais à frente. Aumentando os níveis de fosfocreatina no músculo e no cérebro, nós vamos conseguir ter mais energia rápida, que se vai combinar com o adenosina trifosfato, o ATP, nos primeiros segundos, como já falámos, aumentando a performance em esforços curtos, a potência, força, dando mais hipertrofia e resistência também a médio prazo. Isto porque coloca mais água no meio intracelular, ou seja, tens um músculo mais hidratado, vais, além de parecer maior, porque vais ter mais água aqui dentro, não é? Cerca de 72% do músculo na verdade é água, vais de facto estar mais capaz de produzir força porque tens um músculo mais hidratado. Muito do peso também vai para outros tecidos, mas atenção, não te faz mal nenhum, a grande maioria é de facto intracelular e intramuscular. Depois, reduz bastante a frequência de queimbras e de desidratação no meio dos episódios de treino. Com isto, há uma diminuição dos episódios lesivos a nível tendinoso, ligamentar, ossos, músculo e nervos. Também temos um mecanismo muito giro que é uma espécie de mecanismo de tampão. Aquilo que nós vamos ver é, vamos conseguir limpar a acidez do músculo com maior eficiência, que normalmente está associado ao ácido lático, mas na verdade são íons de hidrogênio e alguns outros metabolitos que te baixam bastante o pH sanguíneo e que te levam à acidez muscular. O ácido lático na verdade só faz o transporte, está correlacionado porque chega lá e vai levá-los para fora, certo? Não tens tanta acidez com a creatina, vais conseguir ter contrações mais efetivas e mais contrações, o que é ótimo. Como benefícios cerebrais, se calhar a parte mais interessante de tudo isto, melhora a tua memória a curto prazo, a tua memória episódica e de trabalho e, em alguns estudos, também está correlacionado com o aumento do coeficiente de inteligência. 4 fatores que levam a hipertrofia de forma direta a aumentar a tua massa muscular. Fator 1, mais óbvio, aumento da água intracelular. Tens um músculo mais hidratado, o músculo normalmente é à volta de 72% de água se estiver num músculo saudável, atenção. E tu, ao aumentares o conteúdo de água, tens um músculo mais hidratado, mais capaz de produzir força, o que também vai levar a que tenhas uma melhor performance no ginásio e possas construir mais tecido. Depois, segundo ponto, aumenta a expressão daquilo que nós chamamos de fatores miogénicos, que são fatores, no fim de contas, que vão à célula muscular, entram para o núcleo e no núcleo aumentam a expressão da síntese proteica muscular. Dizem, olha, para lá que está na altura de ficarmos grandes, massivos. Ponto 3. Inibe a miostatina. A miostatina é uma proteína que está correlacionada com impedir a proliferação de células satélite no músculo. As células satélite têm um mecanismo de funcionamento que te permite controlar mais espaço e ativar mais células musculares, no fim de contas, crescendo para a periferia, como é óbvio, porque podes controlar mais. E vocês já devem ter visto algumas fotografias daquilo que acontece em animais, que eu deixo aqui, e humanos também, cuja miostatina está inibida. Crescem, parecem eu sem nunca ter entrado no ginásio e quando começam a treinar tornam-se no Ronnie Coleman. Depois, diminui radicais livres. Como quarto ponto, deixei para o fim, pode não ser muito interessante em jovens, mas em pessoas assim mais para cima da casa dos 50 pode ser muito, muito relevante na medida em que ter menos inflamação, ter mais anti-inflamatórios e menos radicais livres pode ser extremamente compensatório em relação àquilo que já é a tua capacidade normal de eliminar estes radicais livres. Se tiveres demasiada destruição, não vais conseguir acompanhar com o crescimento. Se tiveres ali o ponto sweet spot e conseguires descansar e comer bem, é pá, maravilha. Com a idade nós vamos precisando de alguma coisa que nos dê um boostzinho e a creatina pode ser também uma ajuda nesse sentido. Portanto, pessoal, vão à descrição, vejam o link, sigam o link e adicionem o cupom FITSHELL para terem ótimos descontos naquilo que já é muito mais barato por norma do que noutras marcas concorrentes. Obrigado. Ora, vamos começar agora com os mitos da creatina que vocês de certeza já ouviram falar bastante e vamos tentar dar pontapé de partida aqui com um que é bastante conhecido e que é válido, atenção, só as pessoas que treinam é que podem tomar creatina. Não, é totalmente falso.
Os benefícios são iguais, não existe qualquer tipo de literatura científica que aponte que só pessoas que treinam é que conseguem aceder aos benefícios mágicos da creatina. Não existe também qualquer evidência científica para apontar que as pessoas que não treinam não possam atingir a dose de saturação, que é a dose mais eficiente para ter estes efeitos. Ao mesmo tempo, não existem efeitos colaterais diferentes. Pessoas que treinam, sim, podem ter que consumir um pouco mais de creatina no dia, mas todos vão beneficiar, sejam idosos, crianças, pessoas com algumas doenças que não tenham a ver com a metabolização da creatina. Poderá existir sim algum desconforto intestinal associado a tomas maiores, as loading phases, como muitas pessoas gostam de lhe chamar. No entanto, estas loading phases não são de todas necessárias e tu vais ver que todas as pessoas vão ter também um ligeiro aumento de peso, na casa de 1 a 2 kg, que deriva do aumento não só da creatina, mas que é muito pouco, na verdade são umas poucas gramas a mais que tu tens no corpo, mas essencialmente do aumento da água intracelular. Não te vai propriamente fazer parecer inchado, mas isso é todo um outro mito. Mito número 2. A creatina leva à queda de cabelo. Tchan tchan tchan. Muito assustador, eu sei. Não, a ideia veio de um estudo de 2009, um estudo já antigo, em atletas jovens de rugby, uma população pequena, e verificou-se que existe uma correlação entre, correlação não causação, atenção, causação nem sequer é uma palavra, mas pronto, entre toma de creatina e o aumento da DHT. O que é a DHT? No fim de contas é a dihidrotestosterona, que está associada no scalp humano com o fecho dos folículos capilares. A dihidrotestosterona é produzida através de uma redução que acontece com uma enzima chamada 5-alfa-redutase, e é a redução da testosterona que depois com esta enzima passa a DHT. Ora, primeiro, o estudo nunca foi replicado nestes 13, 14 anos de existência já. Depois, 2, a data é apenas mecanística. O estudo, na verdade, só aponta para um efeito que o DHT poderá ter, não mediu de facto que existisse esse efeito com a toma da creatina. São coisas diferentes. E depois, a fisiologia não funciona propriamente assim. Nós vemos, por exemplo, que se eu vir uma rapariga gira a passar na rua, a minha testosterona aumenta um bocadinho, mas eu não fico mais gelado só por causa disso, não fico com os músculos maiores. Portanto, isto não funciona bem assim na fisiologia. Não é uma coisa só, portanto a outra deve subir. E depois, quarto takedown ao estudo, a creatina foi mostrada em muitos estudos que não aumenta a testosterona, nem aumenta a testosterona livre. O que significa que não é muito provável que aumente a DHT, porque não existe nenhum aumento da testosterona para causar o aumento da DHT, que só pode ser produzida pela conversão da testosterona, e também não existe o aumento da testosterona livre, o que nos indica que também não há mais receptores da 5-alfa-redutase. Vegetarianos e veganos não devem tomar creatina. Claro que devem! As melhores fontes com uma maior concentração de creatina na natureza são peixes e carnes. Os vegetarianos e os veganos não comem nenhuma destas duas. Aquilo que nós vemos muitas vezes é que os níveis dos vegetarianos e veganos são mais baixos de creatina e, como tal, uma dose tomada diariamente traz-lhes ainda mais benefícios do que aquilo que é comum à pessoa omnívora, à pessoa que come uma dieta omnívora, porque todos somos omnívoros. No entanto, é preciso sim ter algum cuidado com o tipo de suplemento que estamos a ingerir. E agora vocês perguntam, então, mas isto vem do peixe e da carne, como é que eles podem... Não vem por uma razão, que é muito caro sintetizar e extrair a creatina do peixe e da carne, portanto aquilo que eles fazem é combinar dois aminoácidos cujo nome é difícil de pronunciar, que é sarcosina e cianamida, peço desculpa, sintetizam isto em laboratório para formar a creatina ao fim de algumas reações químicas que eu não vou estar a fingir perceber, porque não sou de todo de farmacologia. Portanto, aquilo que eles conseguem no fim é um produto muito específico de creatina monoidratada ou outras creatinas se passarem por outros processos, muito mais barato do que se extraíssem. O que é preciso ter cuidado? Em alguns pós, forma de comprimido quase sempre é vegan, ou seja, qualquer vegan poderá consumir a creatina monoidratada sob forma de comprimido. Poderão encontrar alguns suplementos em pó cuja composição também tem alguma espécie de gelatina e que isso aí de todo não é vegan. Mas poderá ser vegetariano, portanto para os vegetarianos, maravilha, pessoal, quase todos os suplementos de creatina podem tomar. Se calhar o mito mais comum. Epá, a creatina vai-me fazer parecer inchado, parece um balão. A seguir a tomar a creatina, não é claro? Não.
Existe sim uma preponderância de água, uma certa percentagem de água que vai não só para o meio intracelular, mas a grande maioria acaba para ir para o meio intracelular, intramuscular especificamente, ou seja, vais parecer ter um músculo mais hidratado e de facto tens um músculo mais hidratado, é um músculo maior. Sendo um músculo maior, tu na verdade vais parecer ter mais músculo e como tal, com a mesma quantidade de gordura, parecer mais seco. Se é que isto faz sentido. Portanto, pessoal, tomem creatina. Estejam à vontade, vocês não são bodybuilders em pico e mesmo aí não há grande razão para pararem de tomar. Próximo mito. Creatina vale a pena tomar depois do treino? Há alguma verdade, mas não. Porque se tu estiveres a tomar de forma consistente a tua creatina, independentemente da hora, até pode ser a primeira coisa que fazes de manhã para facilitar a tua adesão ao processo. Se tu tiveres a tomar uma dose consistente, tu vais chegar a um nível de saturação que é a dose máxima, não podes passar daquilo, portanto vais ficar lá, os benefícios estão lá, boa. De facto, treinares e consumires creatina dentro daquela janela anabólica que é muito maior do que a maioria das pessoas pensa, atenção, mas se a consumires com hidratos de carbono pós-treino, o teu músculo de facto está um pouco mais ávido a aportar a creatina e os hidratos de carbono, pelo que vais ter um aporte um pouco magnificado. Mas se a tua dose estiver lá consistente e sempre gradual a subir, vais atingir um ponto de saturação do qual não vais passar. Se chegas lá em 2 semanas ou 2 semanas e 3 dias, pouco importa. Bem, pessoal, vou usar este vídeo como parte final de todos os outros, na verdade. É uma sessão de publicidade, Azumub, que tem creatina monoidratada muito boa, como já dito noutros vídeos. Tudo aquilo que vocês conseguem ver, a creatina monoidratada é sem dúvida aquela que tem mais estudos e que demonstra mais a eficiência. Tudo o que está na declaração nutricional é de creatina monoidratada, portanto estão a pagar por aquilo que é o produto certo e pagam muito menos do que seria usual noutros casos. Portanto, pessoal, vão à descrição, vejam o link, sigam o link e adicionem o cupom FITSHELL para terem ótimos descontos naquilo que já é muito mais barato por norma do que noutras marcas concorrentes. Obrigado!